Olá pessoal, aqui é a Cláudia Sensei, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Agora com o nosso pratinha, o mestre do debuff. Nós vamos ver logo um novo capítulo após aquele grande desastre depois de ter testado o novo equipamento. Siegfried, como ele é conhecido no jogo, entra no jogo e se depara com uma cena que não estava em suas previsões. Afinal de contas, ele só ia ficar uma horinha para fora para descansar, 1 ou 2 horas, e entra se deparando com um desastre que completamente está para arruinar seus planos. Ou será que ele pode contornar a situação? Vamos ver o que acontece. Realmente se tratava de um ataque surpresa. As criaturas mutantes atingiram e invadiram a locação mais cedo, antes até mesmo do plano ser executado. Os lobos atacaram um dos soldados e os goblins estavam rindo enquanto matavam outro. Realmente era um desastre e estava tudo pegando fogo. Siegfried não podia fazer nada a não se olhar e falar: ué, o que? Mas o que é isso? Uma pessoa gritou: por favor, me salve, grande espírito. Isso chama a atenção de Siegfried, olhando para a direção. O grande espírito Hamjin estava fugindo de uma criatura bestial que era um lobo. E Hamjin fala que ele não pode mais correr, pois está cansado. Isso é aonde se leva a sua vida. É aonde a sua vida vai acabar agora como um grande espírito. Porém, Siegfried salta e, segurando uma clava, começa a bater na criatura. E foi bem a tempo, pois afinal de contas ela ia acertar Hamjin. E Hamjin fala: mas mestre? Ele fica confuso olhando para o seu mestre. E o mestre pergunta: Hamjin, você tá machucado em algum lugar? Ele olha para a direção. E Hamjin começa a reclamar: mas que droga, mestre, porque você só apareceu agora? Ele abraça sua cara. Eu pensei que eu ia morrer. Siegfried então fala: espere. E ele olha para a direção do Hamjin e fala, enquanto segura-o pela mão: ei, espera um momento. Se acalme e me diga o que é que aconteceu afinal de contas. Então Hamjin fala: você não pode dizer só para olhar para a situação? Desde que você voltou para o seu mundo, é como se eles já estivessem esperando por isso. Os goblins trouxeram os mutantes e atacaram o território. Ou seja, foi tudo planejado. Eles já sabiam que eles iam embora. Por isso que mandaram atacar imediatamente para pegá-los desprevenidos. Esse ataque surpresa completamente pegou todos de surpresa e destruiu o território. Isso deixa Siegfried enfurecido e pensa: droga, mas esses merdinhas, eles atacaram enquanto a gente estava fora do jogo. Mas espere um minuto, Siegfried fala, então significa que eu sou o único aventureiro aqui, não é? E Hamjin fala: é isso que aconteceu, por isso que tudo ficou uma grande bagunça. Então Siegfried fala: bem, é pelo menos alguma coisa. Eu não tenho que me preocupar com botar as aparências agora, não mais. Isso deixa Hamjin perplexo. E Siegfried fala: Hamjin, eu tenho uma missão pra você. A cara dele não parecia uma cara que Hamjin estava gostando muito da ideia. Hamjin pensa: é porque eu tenho um mau pressentimento sobre isso. A cena então muda para um dos goblins prestando atenção enquanto estava seguindo os outros. Eram bestas, eram goblins, eram várias criaturas, uma família e 3 cavaleiros. Os mesmos estavam tentando proteger as moças e a criança. Droga, isso é uma bagunça. Eu pensei que a gente conseguiu evacuar todo mundo, mas parece que vai ser muito difícil de evacuá-los agora. Ele pensa: não é somente 1 ou 2 mutantes, tem muitos ao redor, droga. Ele estava exausto. Se for então isso... O Goblin parte para cima e rapidamente o Goblin acertar por uma massa de adivinha quem. Isso mesmo, Siegfried. E isso deixa o cavaleiro espantado. Ele fica confuso por um momento, mas depois percebe com quem se trata. Siegfried não perde tempo e começa a partir para cima. Ele usa sua habilidade de esmagar para garantir um grande ataque contra seus adversários.
e usando a habilidade de esmagar, ele esmaga o Goblin à sua frente, acertando bem na cabeça. Mas esse... O cavaleiro fica perplexo e então Siegfried fala, enquanto olha para ele, mas ainda presta atenção na batalha. Eu escutei tudo sobre a situação. Eu vou cuidar das coisas aqui agora, então por favor, pegue as pessoas e evacue imediatamente. Ele fala determinado enquanto as outras criaturas estavam em sua frente preparadas para lutar contra ele. Mas eu não posso deixar tudo para você, um mercenário, o cavaleiro fala. Nós vamos ajudá-lo e se juntar com você. Então Siegfried fala, eu aprecio a oferta, mas... a aura fica um pouco pesada. Ele usa a habilidade da defesa desesperada, que reduz toda a resistência e defesa do adversário. Ele também usa a maldição do enfraquecimento, que reduz gradualmente a vitalidade e mana do adversário também. Ele já estava usando esse círculo mágico, duas habilidades ao mesmo tempo contra os adversários, e então ele falou, eu prefiro cuidar das coisas sozinho. Ele observa o seu adversário, seus olhos brilhando roxo quando ele estava usando essas magias combadas. Outro cavaleiro, ué, mas o que está acontecendo? Então, outro fala, eu entendo o que você está falando. Então, por favor, fique com isso. Não é nada de especial, mas talvez te ajude um pouquinho nessa batalha. E Siegfried pegou um cinturão que estava cheio de poções, provavelmente de cura. E Siegfried fala, ué, isso é mais do que suficiente de ajuda. Uma das pessoas fala, eu tô muito envergonhada de só ser uma pessoa que estava passando por aí e que não pode fazer nada, mas eu confio em você para conseguir lidar com a situação e põe minha confiança total. Siegfried, preocupar por um momento, pensa, eu acho que não tem problema mostrar essas habilidades, já que só são NPCs e não um player. De qualquer forma, se sente meio esquisito, já que eu sou o único que pode usar isso em Joseon, que é o território onde ele está. Então algo desperta Siegfried de volta para a batalha e surpreende. O lobo quase ataca ele, porém Siegfried defende e um Goblin estava preparado para atacá-lo. Usando esse momento de distração, Siegfried joga o lobo para longe e está pronto para atacar o Goblin. Eu percebo que a maldição do enfraquecimento realmente é dolorosa, percebendo como vocês estão com uma pressa. O Goblin enfurecido tenta atacar de novo, mas aí Siegfried fala, sua postura está completamente arruinada. Se machucar muito, e se isso machuca muito, então eu deveria ter corrido enquanto eu preparava uma armadilha para vocês. Ele começa a atacar de volta, bloqueando os ataques com seus próprios ataques. Mas é claro, ele pula e segura na cabeça do Goblin. Eu teria matado vocês, com certeza antes até de precisar. Então, Siegfried, com os olhos ameaçadores, joga a cara do Goblin contra o chão, quebrando o chão um pouco. Eu imagino que aquela cápsula que é cara é com certeza mais diferente do que as outras. Eu posso ver todos os movimentos dos inimigos bem mais claramente do que antes. Ele fica perplexo e impressionado. Afinal de contas, esse headset, esta máquina de VR é maravilhosa e incrível, deixando tudo mais realista e também melhora a percepção de Siegfried por campo de batalha. Enquanto ele estava lidando com aquele lobo à sua frente e o Goblin que está caído que ele acabou de lidar, os outros dois vêm por trás. Porém, Siegfried pensa, apesar de comparar antes, os meus movimentos conseguiram melhorar, com certeza graças ao treinamento do meu mestre. Porém, ele desviou do ataque do Goblin e do lobo também. Nesse momento, parece que eu posso desviar de qualquer ataque. Ele fala enquanto observa a situação, desviando dos ataques e atacando logo em seguida. Não é por nada que pessoas ricas têm habilidades incríveis. Por acaso, eles estariam ficando com essas coisas boas somente para eles mesmos? Siegfried se pergunta em voz alta enquanto continua atacando as criaturas. Movimento triplo do grande ataque. Ele aumentou de nível uma vez e chegou no nível 22 com sucesso depois de derrotar essas criaturas.
Siegfried, um pouco cansado, bufa um ar enquanto pensa. Eu me sinto como se eu tivesse matado muitas coisas para chegar aqui, mas eu ainda estou apenas no nível 22. E com certeza é bem difícil de chegar a níveis mais altos depois que você chega no nível 20. E eu não tenho tempo para isso. Antes que Siegfried continuasse o seu monólogo mental, ele foi interrompido por Hamjin, que se apressou correndo em sua direção, chamando a atenção de Siegfried. E logo atrás dele, esse hamster estavam várias criaturas bestiais. Por acaso isso é suficiente para você? Ele pergunta. E Siegfried dá um sorrisinho e fala: tanto faz. E se for difícil aumentar de nível? Eu só preciso de muitas habilidades e um montão de coisas, e é isso que importa. Ele pensa animado e começa a se preparar com outra magia e contra-ataca seus adversários. Em outro lugar, uma criatura pensa: aquela pestezinha de fora voltou. Parece que você está se divertindo. Era o Rei Goblin. E ele observa a situação pensando: apesar da visão de Gwaine, eu ainda posso ver que ele é bem perigoso. Se ele crescer e ficar mais forte do que isso, ele com certeza vai se tornar um perigo iminente. Ele está pisando no outro rei e pensa: diferentemente desses lixos sem valor. Ele olha para o guarda que estava ajoelhado, ou melhor, quase ajoelhado, segurando seu ferimento e tremendo. Essas pestezinhas de fora, como é que Sir Sig conseguiu retornar? O guarda observa a situação e pensa: bem, se ele retornou, eu preciso comprar tempo para ele crescer. Eu absolutamente não posso deixar esse bastardo passar por mim. O guarda então grita: aonde é que você vai? Eu sou seu oponente, sua besta covarde, e eu vou derrotá-lo aqui e trazê-lo de volta ao meu Lorde. O Goblin ri com desdém. Covarde? Um homem que nem pode proteger o seu mestre de forma própria se me chama de covarde? Ele ri e fala: então é isso? Então por que você não tenta me derrotar você mesmo? Por que você não tenta pegá-lo? Ele segura o machado contra o pescoço do Lorde e fala: eu não sei quanto tempo você ou seu Lorde vão conseguir sobreviver ou se segurar com isso. A cara do doutor era sério. Então ele pensa: ele não vai conseguir durar muito tempo. Se apresse, Siegfried. Ele pensa: a situação com Siegfried estava realmente complexa. E com isso nós terminamos o nosso capítulo de hoje. Obrigada por ficarem até aqui comigo. Clown Seisei, fui!